No programa de hoje, estamos ficando cada vez mais próximos do 10º Congresso Fenalto. Os números da quarta semana do mês de outubro. Notícias da semana com destaque para os veículos que mais valorizaram no mercado este ano. E o Fenalto Fan com 10 curiosidades interessantes sobre automóveis. Olá pessoal, está começando mais um programa da Fenalto TV. Espero que vocês gostem dos assuntos que trouxemos aqui hoje. Então curta no joinha aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe o link com seus amigos e associados. No boletim de hoje, estamos cada vez mais próximos do 10º Congresso Fenalto. Então fique ligado no recado de mais um palestrante que tem presença confirmada no evento. Eu sou o Guga Gadelha, criador do Método G30 de Marketing Digital Automotivo. E estarei no 10º Congresso da Fenalto. Você não pode perder, hein? Eu te vejo lá. Você ainda não fez a sua inscrição? Então aproveite as vantagens que estão sendo oferecidas. Acesse congressofenalto.com.br ou contate 11 2592 2326 ou 11 2533 7532. Pode ser também pelo e-mail congresso@fenalto.org.br. Com o apoio do Itaú, vamos aos números da semana. O assessor de imprensa da Fenalto, Jorge Mussolini, traz pra gente os resultados da quarta semana de outubro de 2021. Conta pra gente, Mussa! Olá André, temos novidades nesse começo de mês. A Fenalto acabou de divulgar o seu relatório de vendas de veículos seminovos e usados durante o mês de outubro. A média de vendas por dia útil ficou 8,5% menor do que a registrada no mês de setembro. Foram comercializados por dia útil 58.424 unidades e o total no mês em 1.168.479 veículos. A boa notícia fica para o total de vendas realizadas nos 10 primeiros meses deste ano, que alcançou a marca de 12.739.688 unidades, um valor superior em 29,8% ao mesmo período de 2020. A entidade classifica esses recuos e essas variações a uma série de fatores, entre elas os feriados prolongados, e agora em novembro temos mais 2 emendados, além da preocupação com a elevação da taxa de juros e a oferta de créditos mais seletivos, mas ainda acredita que o final do ano terá bons resultados. Vamos acompanhar aqui no programa da Fenalto TV. Vejo você no próximo programa. Até lá! Esse quadro é um oferecimento do Itaú. Com o apoio do Santander, vamos ao giro de notícias de hoje. Média diária de emplacamentos tem alta em outubro. A retomada da produção em algumas fábricas, com destaque para os 2 turnos de 2 fábricas da General Motors, causou reflexo positivo no mercado automotivo brasileiro em outubro. Até a última quinta-feira, dia 28 de outubro, a média diária de licenciamentos estava em 7.864 unidades, com uma alta de 11,9% em relação ao mesmo período de setembro. Os dados reúnem veículos leves e pesados e se baseiam no Renavan, Registro Nacional de Veículos Automotores. Porém, na comparação do acumulado mês atual com outubro de 2020, a queda de 22,6% nos emplacamentos, justificados ainda pela crise dos semicondutores, que parece não ter data para acabar. Outras montadoras tentam acelerar a produção para distribuir novos carros pelas concessionárias.
A Stellantis, por exemplo, corre contra o tempo para diminuir as filas acumuladas para a entrega dos seus produtos, inclusive alguns lançamentos, como o SUV Fiat Pulse. Hyundai HB20 é o usado mais valorizado no Brasil. O efeito cascata da ausência de carro 0 km nas concessionárias segue causando valorização nos cada vez mais procurados seminovos e usados. E nessa competição, o Hyundai HB20 é o grande vencedor do selo Maior Valor de Revenda Autos, premiação realizada anualmente pela agência Autoinforme. Com a valorização de 17,2% após um ano de uso, o modelo apresentou o melhor índice entre todos os ganhadores das 17 categorias. Também se destacaram modelos que valorizaram mais de 15% acima do preço de tabela do ano passado, que foi o caso do Ford Ranger, Chevrolet Tracker, Toyota SW4 e Hyundai HB20S. Essa é a primeira vez em 20 anos da pesquisa de desvalorização que o vencedor não apresentou depreciação, que é uma situação mais comum quando se revende um veículo. Nos 19 anos anteriores, o melhor desempenho de um campeão foi o do Honda HR-V, com depreciação de apenas 4,5% em 2016. Para se ter ideia desse efeito nos preços de maneira geral no Brasil, dos 126 modelos que fizeram parte da etapa final do estudo, somente 25 apresentaram depreciação. Os outros 101 valorizaram depois de um ano de uso, 43 deles com índices acima de 10%. Bosch investe 400 milhões de euros em fábricas de semicondutores. No nosso programa de número 73, trouxemos a vocês a notícia de um estudo da Bosch sobre a falta de semicondutores e o quanto que os fabricantes sofriam para entregar chips às montadoras. Os fabricantes de microchips só conseguiram atender cerca de 20% dos pedidos feitos em julho, e apesar da melhoria da situação em agosto, mais de 50% da demanda ainda não havia sido entregue. Pois bem, a empresa alemã anunciou que vai investir 400 milhões de euros em 2022 para expandir a produção de semicondutores nas suas fábricas de Dresden e Reutlingen, na Alemanha, e na construção de um novo centro de testes para esses componentes em Penang, na Malásia. Segundo estudos da consultoria Auto Forecast Solutions, cerca de 9,74 milhões de veículos deixaram de ser produzidos desde o início do ano devido à escassez de chips. Maior fornecedor mundial para montadoras, a Bosch afirmou que a maior parte desse aporte irá para a fábrica de Dresden, que foi inaugurada em junho, após consumir um investimento de cerca de 1 bilhão de euros. Adesões ao consórcio de veículos crescem 15,1% no ano. A ABAC, Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, divulgou o balanço no setor nos primeiros 9 meses no ano. As vendas de novas cotas nos grupos de veículos, incluindo leves, pesados e motocicletas, avançaram 15,1% no acumulado, com pouco mais de 2 milhões de adesões, ante um total de 1,79 milhão no mesmo período de 2020. Tal desempenho contribuiu para o aumento de 7,5% no número de participantes, que chegou a 8,36 milhões no mês passado. Os dados mostram ainda que as contemplações aumentaram 16,5%, beneficiando 904,88 mil consorciados. Os correspondentes créditos concedidos tiveram alta de 24,7% no segmento automotor, atingindo quase 35 bilhões de reais. Já o volume de créditos comercializados evolui ainda mais, totalizando 93,2 bilhões de reais nos 9 meses, o que representou alta de 36% sobre o total de 68,54 bilhões de reais no mesmo período do ano passado. Entidades do setor automotivo se juntam e traçam estratégia para a diminuição da emissão de carbono. A Anfávia e demais entidades do setor automotivo lançaram o movimento Mobilidade Sustentável de Baixo Carbono. A iniciativa tem como objetivo desenvolver um plano para ampliar o uso dos biocombustíveis, acelerar a descarbonização do transporte no Brasil e tornar exportáveis as soluções locais de baixa emissão. Para cumprir a missão ambiciosa, o movimento une a Anfávia, a União de Indústria de Cana-de-Açúcar, o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva e a Sociedade de Engenharia Automotiva, além de acadêmicos e pesquisadores. Por meio da cooperação técnico-científica, as entidades vão trabalhar na introdução de soluções de baixo carbono no médio prazo, em até 15 anos. Outra medida do coletivo será a recomendação de uma nova metodologia de cálculo de emissões para as emissões de CO2 dos veículos, garantindo que a métrica englobe toda a cadeia de produção de combustíveis e de energia, do poço à roda. Dessa forma, será possível considerar a emissão de carbono desde a produção dos combustíveis até a emissão pelo escapamento dos veículos. Atualmente, apenas a última etapa entra na conta. O Giro de Notícias da Fenalto TV é um oferecimento do Santander.
apoio do Banco Pan, confira o Fenalto Fan de hoje. A Mobiauto reuniu as melhores lojas e concessionárias para criar o melhor feirão da história. Confira as condições do Feirão Mobiauto. Financiamento em até 60 meses. Comece a pagar só em 2022. As menores taxas do mercado. De 1 a 30 de novembro. Acesse mobiauto.com.br. Listamos 10 curiosidades interessantes sobre automóveis que talvez vocês não conheçam. Você sabe qual foi o primeiro rádio automotivo? Ele surgiu no início da década de 1930. O Motorola 5T71 começou a ser vendido pela empresa norte-americana Paul Galvin e custava cerca de $110. Depois disso, o equipamento evoluiu. Nos anos 1950, os ocupantes do veículo já podiam sintonizar rádio FM. E o veículo mais rápido produzido em série? Aperte os cintos, pois aqui vai. O dono desse recorde é o SSC Tuatara. No começo deste ano, o modelo norte-americano atingiu a velocidade média de 455,3 km por hora. O veículo mais caro da história, já falamos aqui alguns programas atrás, é o Rolls-Royce Boat Tail. Lançado no último mês de junho, o inglês tem uma traseira com amenidades de popa de barco, por isso o nome, e preço avaliado em $28 milhões. Falando em dinheiro, você sabe qual foi a multa de trânsito mais cara? Em 2010, um condutor suíço foi multado em 1,08 milhão de francos suíços por ultrapassar o limite de velocidade. Vale lembrar que na Suíça a multa é calculada de acordo com o seu patrimônio. Em sua Mercedes-Benz SLS, o homem de 37 anos dirigiu a 290 km por hora em trecho de máxima permitida de 120. O Toyota Corolla possui uma grande fama entre os sedãs médios e começou a ser fabricado em 1966. Por vender mais de 47 milhões de unidades desde o seu lançamento, ele pode ser considerado o carro que teve mais unidades vendidas na história. Irv Gordon era dono de um Volvo P1800S, comprado 0 km também em 1966. A dupla tem muita história para contar. Gordon e seu veículo de cor vermelha rodaram juntos 4.862.595 km, sendo o carro com maior número de quilometragem já registrado. Referência em segurança automotiva, você sabia que a Volvo é responsável por um dos itens mais conhecidos de um carro? Em 1959, o engenheiro sueco da marca Niels Bolin desenvolveu os cintos de segurança de 3 pontos. Quando entramos em um carro 0 km, a primeira coisa que dá para perceber é o cheiro. É uma sensação de limpeza e novidade. O aroma usado por veículos novos é um dos itens mais procurados em lojas de acessórios. Porém, poucos sabem que eles são criados artificialmente por especialistas das montadoras. São chamados de osmólogos. Essa curiosidade citamos aqui no Fan há poucos programas atrás, mas sempre vale o registro. O primeiro acidente automobilístico documentado no Brasil foi em 1897 e envolveu uma celebridade, Olavo Bilac, um dos grandes nomes da literatura nacional. Para terminar a lista, a 10ª curiosidade. Carros elétricos são os mais cotados para se tornarem protagonistas nos próximos anos, mas outra tecnologia pode disputar terreno com eles, os carros movidos a hidrogênio. O primeiro fabricado em série é o Toyota Mirai. De acordo com a montadora, sua autonomia é de 650 km. Em maio deste ano, um grupo de 4 motoristas conseguiu rodar cerca de 1.003 km sem parar para reabastecer o veículo, um recorde no quesito. O Fenalto Fan é um oferecimento do Banco Pan. A Mobiauto reuniu as melhores lojas e concessionárias para criar o melhor feirão da história. Confira as condições do Feirão Mobiauto. Financiamento em até 60 meses. Comece a pagar só em 2022. As menores taxas do mercado. De 1 a 30 de novembro. Acesse mobiauto.com.br. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa da Fenalto TV. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se gostou, curta no joinha aqui embaixo, comente o que achou do vídeo, se inscreva no canal e ative notificações para não perder nenhum novo conteúdo nosso e compartilhe o link com seus amigos e associados. Muito obrigado pela sua audiência. Na semana que vem tem mais e eu conto com vocês por aqui. Até lá. Tchau, tchau.